Fala, meu povo e amados, galerinha da primeira série. Vamos para mais uma aula de pós-médio de biologia. Nessa aula, nós iremos falar sobre organelas citoplasmáticas. O objetivo da nossa aula é reconhecer as principais organelas citoplasmáticas presentes nas células eucarióticas, tá? Então, vamos começar aqui. Primeiro, o que são organelas citoplasmáticas? Organelas citoplasmáticas, também chamadas de organelas celulares, são estruturas presentes no citoplasma das células. E essas estruturas, elas desempenham funções específicas e essenciais à vida da célula, tá? Se a gente for comparar uma célula com um organismo mais complexo, igual comparar uma célula com o nosso corpo. A gente tem, por exemplo, o nosso sistema respiratório, né? Que faz aí a respiração, a ventilação dos órgãos. A célula tem uma organela específica que faz a respiração celular, que é a mitocôndria, tá? A célula tem uma organela específica que produz proteínas. A célula tem uma organela específica que produz lipídios. Então, uma célula, ela é um organismo vivo e ela possui um metabolismo próprio. Esse metabolismo, ele depende da função dessas organelas. Então, uma célula, ela possui organelas ou organoides citoplasmáticos que desempenham funções específicas dentro dela, tá bom? Olha só, vamos começar aqui vendo a estrutura de uma célula procarionte, que a gente tem uma bactéria. Vamos ver quais são as estruturas, né? Externamente, a gente tem aqui, ó, uma parede celular. Isso aqui tudo é a parede celular, certo? Depois vem a membrana plasmática. Aqui dentro é tudo citoplasma. No citoplasma, aqui tem o DNA bacteriano, né? Que é chamado de nucleóide. E esses pontinhos pretos aqui, ó, consiste em uma organela citoplasmática chamada de ribossomo. Ribossomo é a única organela citoplasmática presente numa célula procarionte. O ribossomo, nós vamos ver agorinha, que essa organela tem como função a síntese de proteínas. Então, é a organela que produz proteínas dentro da célula, tanto eucariótica quanto procariótica. Vamos fazer a comparação agora. Olha aqui a estrutura da célula procariótica ou procarionte, e vamos ver aqui as células eucarióticas, a gente vê a diferença de complexidade. Aqui, ó, célula eucariótica animal. Temos membrana plasmática, delimitando toda a célula, que dentro do citoplasma, aqui a gente tem o núcleo, e boiando no citoplasma ou no citosol, tem várias organelas, como por exemplo aqui, ó, lisossomo, ribossomos, mitocôndria, centríolos, peroxissomo, retículo plasmático granuloso, retículo plasmático não granuloso, complexo de Golgi. Então, a célula eucarionte, ela possui várias organelas que desempenham funções específicas nessa célula. E é esse o objetivo da nossa aula, conhecer essas organelas, identificar essas organelas e saber a função de cada uma delas. Olha a célula animal, também tem as mesmas organelas, a diferença é pouca, tá? Vamos começar, ela tem uma parede celular, depois vem a membrana plasmática, aí vem as organelas, ó, complexo de Golgi, mitocôndria, tá? Tem aqui um núcleo, aí tem o retículo granuloso, tem o retículo não granuloso, tá bom? Ribossomos. Ah, professora, mas tem alguma organela que a célula vegetal tem que a animal não tem? Tem. Célula vegetal possui cloroplasto. Deixa eu achar, tá aqui, ó. Cloroplasto é uma organela única e exclusiva da célula vegetal, porque no interior do cloroplasto estão as moléculas de clorofila responsáveis pela fotossíntese. Célula vegetal também tem um vacúolo, que é uma espécie de uma bolsa que armazena água, coisa que a animal não possui, tá? E tem alguma organela que a célula animal tem que a vegetal não tem? Sim, os lisossomos, que consistem em uma organela responsável pela digestão intracelular. Está presente na célula animal, mas não está presente na célula vegetal. Vamos começar agora a falar sobre cada uma delas. Vamos começar aqui, ó, com o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele consiste aí num canal, uma junção de vários tubos e bolsas membranosas, tá? Então, uma rede de tubos e bolsas presentes no interior da célula. O retículo endoplasmático tem como função o transporte de substâncias, tá? Então, ele transporta substâncias por toda a célula, beleza?
Só que existem dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso ou granular, que é chamado de HAIR, e o retículo endoplasmático liso ou agranular, que é chamado de HEL. Por que esse retículo é chamado de rugoso? Porque ele possui grânulos na sua estrutura. E esses grânulos são organelas chamados de ribossomos, tá bom? Então, o retículo endoplasmático rugoso possui ribossomos aderidos às suas bolsas. Como ele possui ribossomo, e eu já falei que o ribossomo é responsável pela síntese, pela produção de proteínas, então, além de transportar substâncias, o retículo endoplasmático rugoso, além de transportar substâncias, produz proteínas para exportação. Ou seja, ele produz proteínas que vão ser eliminadas da célula para ser utilizadas fora da célula, tá? Então, o retículo endoplasmático rugoso transporta substâncias, produz proteínas e também produz enzimas. Lembra que enzimas são proteínas? Então, produz enzimas lisossômicas, enzimas que vão atuar dentro dos lisossomos, promovendo aqui a digestão intracelular, beleza? Então, ó, retículo endoplasmático é uma rede de tubos e bolsas que transportam substâncias, tá? Retículo endoplasmático rugoso possui grânulos aderidos à sua estrutura. Esses grânulos são os ribossomos. Então, além dele transportar substâncias, ele produz proteínas e também produz enzimas. Retículo endoplasmático liso, que eu falei para vocês, que é chamado de HEL. É liso por quê? Porque ele não apresenta ribossomos na sua estrutura. Quais são as funções dele? Transporta substâncias, tá? Produz ácidos graxos, fosfolipídios e esteroides, ou seja, produz lipídios. Então, ó, o retículo rugoso transporta substâncias, produz proteínas e enzimas. O retículo liso transporta substâncias e produz lipídios, tá? Uma observação muito importante aqui, ó. Esse retículo endoplasmático liso, ele está em grande abundância em as células do fígado e das gônadas sexuais, tá? Gônadas sexuais são lá o ovário e os testículos. Por que, professora, que nas células do fígado, do ovário e do testículo tem uma grande quantidade de retículo liso? Porque fígado produz lipídios, certo? O fígado ele é responsável por sintetizar lipídios e também por degradar lipídios, por quebrar essas moléculas. E as gônadas sexuais produzem os hormônios sexuais, que são de origem lipídica, beleza? Aqui eu trouxe uma imagem para vocês desses dois retículos. Lembrando que o retículo endoplasmático rugoso, ele fica próximo ao núcleo da célula, tá? Ele fica diretamente conectado ao núcleo. Então, o retículo endoplasmático rugoso, tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Esses pontinhos são os ribossomos aderidos à sua membrana. Aí terminou o rugoso, começa o liso. Pode ver que o liso não tem os grânulos, não tem os ribossomos aderidos, beleza? Então, ó, retículos, os dois, independente qual, transportam substâncias. O rugoso, além de transportar substâncias, produz proteínas e enzimas. O liso, além de transportar substância, produz lipídios. Próxima organela aqui, ribossomos. Nós acabamos de falar dele. Na célula, existem os ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso e existem os ribossomos livres no citoplasma, tá? Os ribossomos, eles são constituídos por duas subunidades de tamanhos diferentes. A subunidade maior, que é essa aqui em marrom, e a subunidade menor, que está aqui em amarelo. Beleza? Qual que é a função do ribossomo? Síntese de proteínas. Ribossomo, independentemente se ele está unido ao retículo endoplasmático rugoso ou se ele está livre no citoplasma, a função dele é a síntese de proteínas. Professora, mas qual que é a diferença das proteínas produzidas pelo HAIR e as proteínas produzidas pelos ribossomos livres? Vocês lembram que as proteínas produzidas pelo HAIR, elas são utilizadas fora da célula. Aqui, ó, os ribossomos livres produzem proteínas, tá? Essas proteínas produzidas pelos ribossomos livres são utilizadas dentro da célula. Essa é a diferença. O HAIR produz proteínas para exportação. Os ribossomos livres produzem proteínas que são utilizadas dentro da célula, utilizadas pela própria célula.
Próxima organela, complexo de Golgi ou complexo golgiense. Tá aqui o desenho do complexo de Golgi, essa é a estrutura do complexo de Golgi. Ele consiste aí no conjunto de bolsas ou cisternas achatadas e empilhadas. Você tem de 6 a 20 bolsas ou cisternas achatadas e empilhadas umas sobre as outras. O complexo de Golgi, ele desempenha várias funções nas células, mas a principal função do complexo de Golgi é a secreção celular, secreção e armazenamento celular. Secretar algo é produzir algo. Então, o complexo de Golgi produz substâncias que são armazenadas pela célula ou são levadas para fora. O secretar secretar é produzir e exportar. Então, o complexo de Golgi secreta, produz substâncias que são exportadas para fora da célula. E ele também armazena algumas substâncias. Essa é a principal função, secreção celular. Também armazena substâncias. Outra função, produz carboidratos. Então, síntese de carboidrato. Lembrando que carboidrato a gente chama popularmente de açúcares. Então, o complexo de Golgi sintetiza açúcares, produz açúcares, secreta substâncias, armazena substâncias, forma o acrossomo. O acrossomo é uma bolsinha cheia de enzimas digestivas presentes na cabeça do espermatozoide, que ele tem como função perfurar ali as paredes do óvulo. Então, produz carboidratos, secreta substâncias, armazena substâncias, dá origem a um acrossomo e também dá origem a uma organela citoplasmática chamada lisossomo, que é uma organela presente apenas nas células animais que tem como função a digestão intracelular. Mas já a gente vai falar sobre ela. Então, aqui, complexo de Golgi, secreção celular. Está mostrando como é que ocorre essa secreção celular, tá? Então, aqui, lembra que eu falei que o retículo endoplasmático rugoso produz proteínas que são exportadas da célula? Como é que funciona isso? O complexo de Golgi produz proteínas. Essas proteínas, elas são empacotadas e levadas, o retículo endoplasmático rugoso produz proteínas. Essas proteínas, elas são enviadas para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi armazena, empacota e libera, secreta essas proteínas para fora da célula. Então, se eu perguntar para vocês, qual é a ligação existente entre o HER e o complexo de Golgi? Vocês vão falar assim, professora, o HER produz proteínas que são enviadas para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi recebe essas proteínas, armazena, empacota e secreta, libera para fora das células, tá? Continuando aqui, o que é o acrossomo? Lembra que eu falei que o complexo de Golgi dá origem ao acrossomo? Aqui a gente tem um espermatozoide. Aqui em amarelo, ou na cabecinha do espermatozoide, existe uma bolsa chamada acrossomo. É uma bolsinha, é uma vesícula cheia de enzimas digestivas que degradam o envoltório celular do óvulo, possibilitando o processo de fecundação. O espermatozoide só consegue entrar no óvulo por causa do acrossomo. Quando o espermatozoide se aproxima do óvulo, ele libera essas enzimas digestivas na parede do óvulo, no envoltório celular, aí aquele envoltório é digerido e ele entra no óvulo. Então, o acrossomo facilita a fecundação. E essa vesícula, essa bolsa chamada acrossomo, ela é produzida pelo complexo de Golgi. Próxima organela, lisossomos. Lise quer dizer quebra. Lembrando que os lisossomos são produzidos a partir do complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi produz os lisossomos. Os lisossomos são bolsas membranosas que contêm no seu interior enzimas digestivas. Então, se ele tem enzima digestiva, qual que é a função do lisossomo? Digestão intracelular. Essa digestão intracelular pode ser de dois tipos, heterofagia, autofagia. A heterofagia é a digestão de substâncias que vêm de fora da célula. Substâncias englobadas por fagocitose, por exemplo, substâncias englobadas por pinocitose são digeridas por heterofagia. A autofagia é a digestão de substâncias que estão presentes dentro da célula, tá? Então, seria a digestão de substâncias da própria célula.
Então, tipos de digestão, como eu falei, heterofagia. Na heterofagia, o material a ser digerido pelos lisossomos é proveniente do meio externo, ocorre por fagocitose ou pinocitose. Na autofagia, o material a ser digerido provém do meio celular, de dentro da célula, podendo ser algumas organelas velhas, tá? Então, conforme algumas organelas vão envelhecendo, vão perdendo a sua função, elas são digeridas pela própria célula e os nutrientes são reaproveitados pela célula. Então, existem dois tipos de digestão realizadas pelos lisossomos, a heterofagia e a autofagia. Hétero vem de fora, auto vem de dentro. Uma outra coisinha, um outro processo realizado pelos lisossomos se chama aqui a autólise, tá? Então, esse processo denominado autólise se dá quando os lisossomos, eles se rompem, eles se abrem, liberando as suas enzimas no interior da célula. Essa autólise é chamada de apoptose ou morte celular programada. A célula se suicida, professora? Sim. Quando a célula percebe que ela está velha, que ela não consegue mais se dividir, que ela não tem mais uma função, ela realiza essa apoptose. Ela abre todos os seus lisossomos do seu interior, literalmente ela morre, ela é digerida, é como se ela se autocomesse, tá? E as substâncias, os nutrientes provenientes daquelas células são aproveitados por outras células. Um exemplo de autofagia, de apoptose, seria aqui, ó, a regressão da cauda do girino durante a metamorfose em sapos. Lembra que o girino, que é a larva do sapo, ele parece um espermatozoidezinho, né? Um girino, ele é assim, uma bolinha com uma cauda, que é a coisinha pretinha que a gente vê nos rios. O sapo adulto não tem essa cauda. Então, durante o processo de metamorfose do girino, durante o processo de metamorfose dos sapos, essa cauda ela vai sendo digerida e o animal vai reaproveitando aqueles nutrientes. Esse processo é chamado de autólise ou apoptose, morte celular programada. É um suicídio celular. Próxima organela aqui, galera, são os peroxissomos, tá? Essa organela consiste em uma bolsa membranosa que tem no seu interior uma enzima chamada catalase. Qual que é a função de um peroxissomo? Ele degrada substâncias tóxicas presentes na célula, como, por exemplo, a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Essa substância, ela é tóxica para a célula. E essa substância ela é produzida naturalmente pelas nossas células, através aí da degradação de gordura, através da quebra de proteínas, através da nossa respiração. Quando a gente respira, a gente não inspira o oxigênio? Essas moléculas de oxigênio reagem com moléculas de água presentes na célula. Então, aqui, ó, meia molécula de oxigênio reage com moléculas de água e produz o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, chamado de água oxigenada, que se acumula nas células e é tóxico para o nosso organismo. Professor, então você está me dizendo que quando a gente respira, a gente produz substâncias tóxicas para as nossas células? Sim. Toda vez que a gente respira, a gente produz substâncias tóxicas para a nossa célula, produz essa água oxigenada, que é uma substância tóxica, que promove a oxidação, que promove a morte celular, tá? Tanto é que, com certeza, vocês já ouviram falar assim, tal alimento é antioxidante. Suco detox, que é a moda, né? Suco detox é antioxidante, retarda a morte celular, retarda o envelhecimento celular. Tudo que é antioxidante, com certeza, elimina substâncias tóxicas da célula, como, por exemplo, o peróxido de hidrogênio. Então, essa organela chamada peroxissomo, ela tem no seu interior essa enzima chamada catalase. Essa enzima chamada catalase é responsável por quebrar essas moléculas de peróxido em água e oxigênio novamente, tá? Então, os peroxissomos, eles retiram substâncias tóxicas da célula. Eles impedem, eles evitam a oxidação celular. Essa organela peroxissomo, ela é de grande abundância no fígado e nos rins. Por quê? O fígado é o órgão responsável por destruir as substâncias tóxicas que a gente ingere no dia a dia, como o álcool, como medicamentos, tá? Os rins também retêm toxinas. Então, o fígado e os rins, as células renais e as células hepáticas são ricas nessa organela chamada peroxissomo. Próximo aqui, ó, mitocôndria. Galera, falou em mitocôndria, vocês vão lembrar de uma palavra, energia. No interior da mitocôndria ocorre o processo de respiração
celular, tá? E a respiração celular produz energia. Então, falou de mitocôndria, lembra de quê? Energia. Mitocôndria, função da mitocôndria, como eu falei, respiração celular aeróbica, que é aquele processo que ocorre na presença do oxigênio. Tá aqui, ó. Lembrando o que é a respiração. A respiração celular consiste no quê? Na degradação de moléculas de glicose na presença do oxigênio, produzindo gás carbônico, água e ATP. ATP é igual a energia. Só lembrando que a respiração celular é o processo mais energético realizado pelas nossas células, tá? Então, falou mitocôndria, respiração celular, energia. Então, lembrou de mitocôndria, lembrou de uma palavrinha, energia. Agora, algumas observações importantes sobre a mitocôndria. A mitocôndria, galera, é uma organela citoplasmática que ela possui um DNA próprio. Tá? Então, o DNA de uma célula não está contido totalmente no interior do núcleo. Existe DNA no citoplasma, onde? Nas mitocôndrias, por exemplo. Porém, esse DNA mitocondrial, ele é de origem materna, única e exclusivamente de origem materna. Só tem gene da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó neste DNA, tá? Por que o DNA mitocondrial é de origem materna? Porque é simples, ó. Vamos supor que isso aqui é o óvulo, beleza? Óvulo. Aí aqui a gente tem um espermatozoide que vai fecundar esse óvulo. Quando o espermatozoide entra no óvulo, apenas a cabeça do espermatozoide que entra no óvulo, que é a parte que importa, que é a parte que tem o DNA. A cauda do espermatozoide não entra no óvulo. E é na cauda do espermatozoide que estão as mitocôndrias do espermatozoide, tá? Então, como as mitocôndrias do espermatozoide não entram no óvulo, o DNA mitocondrial masculino não entra no óvulo. Por isso que o DNA mitocondrial é de origem materna, só tem gene feminino. Próxima organela, essa aqui é única e exclusivamente de origem vegetal, que são os cloroplastos. Cloroplastos também possuem DNA próprio, tá bom? Os cloroplastos, presentes apenas na célula vegetal, têm como função o quê? Fotossíntese. É no interior dos cloroplastos que ocorre a fotossíntese. Por quê, professora? Porque é no interior dos cloroplastos que ficam as moléculas de clorofila, tá? Clorofila é um pigmento que dá a cor verde às plantas, mas é um pigmento que funciona como uma espécie de uma bateria, porque ela armazena a luz solar para que a fotossíntese ocorra, tá bom? Então, cloroplastos, função fotossíntese. Quais são as estruturas de um cloroplasto? O cloroplasto ele possui uma membrana externa, uma membrana interna. Dentro do cloroplasto, daqui dentro chama estroma. Aí nesse estroma tem essa espécie dessas pilhas, parecem moedinhas empilhadas, ó. Cada moedinha dessa se chama tilacoide. E o conjunto dos tilacoides se chama grana. É no interior dos tilacoides que estão as moléculas de clorofila, beleza? Então, cloroplastos, plastos são bolsas, tá? Então, cloroplasto é uma bolsa cheia de clorofila. Então, esses plastos, né, os cloroplastos, armazenam, eles apresentam a cor verde porque possuem no interior o pigmento clorofila. Função, fotossíntese. A clorofila capta a luz solar, beleza? Próximo aqui, ó, vacúolo. O vacúolo também é uma organela única da célula vegetal. O vacúolo tem como função armazenamento de substâncias úteis ao vegetal, como aminoácidos, açúcares, proteínas, etc. Um vacúolo ocupa até 80% do volume da célula vegetal. Tá aqui, ó, vacúolo. Essa bolsa aqui, ó, ela armazena água e juntamente com a água ela pode armazenar aminoácidos, açúcares, proteínas, dentre outras substâncias. Próxima organela, centríolos. O centríolo, ela é uma organela formada pela união de vários microtúbulos, tá? Então, o centríolo é formado por 9 trincas de uma estrutura chamada de microtúbulos. Não vai caber aqui, ó. 9 trincas de... Vou puxar para cá. Microtúbulos. Esses microtúbulos, eles são formados de uma proteína chamada tubulina, tá? Então, o centríolo é uma organela presente em todas as células animais, porém, nos vegetais está presente apenas nos vegetais inferiores, que são as chamadas briófitas
e pteridófitas. O centríolo ele desempenha duas funções importantes nas células. O centríolo auxilia no processo de divisão celular e ele dá origem aos cílios e aos flagelos. Então, centríolos, funções relacionadas à divisão celular, mitose e meiose. Também são responsáveis pela formação de cílios e flagelos, que são estruturas de locomoção presentes em algumas células, beleza? Professora, como que o centríolo auxilia na divisão celular? Vamos relembrar aqui, ó. Lembra? Divisão celular, ela começa com duplicação e migração dos centríolos para os poros, lá na prófase, certo? Surgimento do fuso mitótico, ainda na prófase. Para que serve esse fuso? Esses fiozinhos são os fusos mitóticos. Esses fusos, eles vão segurar e vão arrastar os cromossomos durante a anáfase. Então, o fuso mitótico, ó, esse fiozinho aqui, ó, chamado de fuso mitótico ou fuso acromático, são fios formados de microtúbulos que eles prendem os cromossomos e arrastam os cromossomos durante a anáfase, garantindo uma separação exata do número de cromossomos, tá? Então, quando eu falo que os centríolos auxiliam na divisão celular, é porque eles dão origem ao fuso acromático ou fuso mitótico, que são aqueles fiozinhos que prendem e arrastam os cromossomos durante a divisão celular. Cílios, estruturas de locomoção produzidas a partir dos centríolos, né? Os cílios estão presentes em vários tipos de células. Por exemplo, nas nossas células, no nosso corpo, a gente encontra células ciliadas no nosso sistema digestório. A gente encontra células ciliadas na nossa faringe. A gente encontra células ciliadas na nossa laringe. Nas meninas, as células da tuba uterina possuem cílios, tá? E também os cílios são encontrados em alguns organismos unicelulares, como é o caso dos protozoários. Esse desenho aqui, ó, é um desenho de um protozoário chamado de paramécio. É um protozoário de água doce, que não é parasita, um indivíduo unicelular que possui esses cílios aqui, ó, que são utilizados para a locomoção dessa célula. Flagelos, também utilizados para locomoção, presente em algumas células, como por exemplo, esse desenho aqui também é de um protozoário. Esse protozoário aqui, ó, ele se chama, esse aqui é o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário responsável pela doença de Chagas, tá? Então, também é um indivíduo unicelular, essa célula possui esse flagelo, que é utilizado para locomoção. Ah, professora, nos seres humanos, espermatozoides possuem flagelos. O flagelo espermatozoide promove a locomoção dele, faz com que ele chegue até o óvulo. Beleza? Aqui, galera, eu trouxe essa tabelinha, tá? A tabela, ela traz a organela citoplasmática e a sua respectiva função. Eu sei que eu tô tampando ela aqui, né? Mas eu vou dar um jeitinho de diminuir a minha imagem aqui ou diminuir a tabela para poder facilitar para vocês. Vocês já viram essa tabela com a professora Patrícia também, tá? Essa tabela resume aí organela e respectiva função. Vamos agora para os nossos exercícios. Primeira questão, Enem 2013. Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de polímeros comestíveis, os quais são obtidos no meio de cultura de crescimento. Na figura, podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. Galera, palavra-chave, secreção. Qual organela que faz secreção celular? Complexo de Golgi. Tá te falando que uma indústria quer separar células para secretar polímeros comestíveis, certo? Aí, essa tabela traz para a gente 1, 2, 3, 5 linhagens de célula. Linhagem 1, linhagem 2, linhagem 3, linhagem 4, linhagem 5. A indústria quer saber qual dessas células vai ser a melhor para secretar polímeros comestíveis. Professora, tá doida? Como é que eu vou saber isso? Gente, uma célula, para ela secretar algo, qual organela que ela tem que ter em abundância? Complexo de Golgi, porque é o complexo de Golgi que faz a secreção celular. É só a gente vir aqui, ó, que trouxe as linhagens e trouxe aqui, ó, núcleo, retículo, complexo de Golgi e mitocôndria. É só a gente achar aqui no complexo de Golgi qual célula que tem maior quantidade
de complexo de Golgi, que aqui está a quantidade das organelas. Então, ó, a linhagem 1 tem 50 complexos de Golgi. A 2 tem 40, a 3 tem 35, a 4 tem 20 e a 5 tem 15. Qual linhagem tem maior quantidade de complexo de Golgi? A linhagem 1. Então, qual vai ser a linhagem de ser a melhor linhagem de células para essa indústria desenvolver para secretar esse polímero? A linhagem 1, porque tem o maior número de complexos de Golgi. Então, a resposta aqui fica letra A. Justificativa. Letra A. Levando em conta que está buscando uma célula com maior índice secretor e que a função de secreção está diretamente ligada ao complexo golgiense, o mais correto seria buscar a linhagem celular com maior porcentagem de complexo golgiense, sendo esta a linhagem 1. Próxima questão. A ricina, substância tóxica extraída da mamona, liga-se ao açúcar galactose presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Após serem endocitadas, penetram no citoplasma da célula, onde destroem os ribossomos, matando a célula em poucos minutos. O uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir diretamente a síntese de... Galera, ribossomos produz o quê? Proteínas. Olha o tanto que essa questão tá fácil e é do Enem 2018. O que você tem que saber? Palavra-chave, ribossomo. Ribossomo sintetiza o quê? Ribossomo promove a síntese de quê? Proteínas. Então, se essa substância ricina, se ela penetra na célula e destrói os ribossomos, ela vai causar a morte da célula, porque essa célula vai parar de produzir proteínas. Resposta letra D de dado, não precisa nem pensar muito. Então, resposta D. Os ribossomos são grânulos presentes nas células procariontes e eucariontes, sendo responsáveis pela síntese de proteínas. Beleza? Próxima questão aqui, ó, do Enem 2018 também. O tanto que o Enem adora organela. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNA e proteínas, processo dependente de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com metabolismo de síntese mais elevado. Beleza, ó, palavras-chave, síntese de proteína, energia. Te contou que a síntese de proteína é um processo que precisa de energia, tá? Quem sintetiza proteínas? Ribossomos. Mas também o HER, beleza? Tá te falando que quer produzir hormônios proteicos. Um hormônio, gente, é uma substância que ela é produzida pela célula e é mandada para fora da célula. Qual é a organela que secreta a proteína e manda para fora? O HER. E qual a organela que está responsável pela produção de energia? As mitocôndrias. Então, uma empresa quer uma célula para produzir hormônio proteico. Então, essa empresa precisa de uma célula que tenha bastante mitocôndria e tenha bastante retículo endoplasmático, tá? Aí ela tá com 5 linhagens esquematizadas na figura que a gente vai ver agora. A gente vai escolher dentre essas 5 qual que vai ser a melhor para a empresa utilizar. Bora lá. Ó, olha a linhagem 1. Isso aqui é a mitocôndria, tá aqui na legenda, ó. Mitocôndria tá aqui, o HER tá aqui, heterocromatina e eucromatina núcleo. A linhagem 1, quantas mitocôndrias? 2 e 1 HER, tá pouco. A linhagem 2, 1, 2, 3, 4 mitocôndrias e 2 HER, tá razoável. Linhagem 3, 1, 2, 3, 4 mitocôndrias e 2 HER. Olha a linhagem 4, 1, 2, 3, 4 mitocôndrias, 1, 2, 3, 4 HER. E olha a linhagem 5, 2 mitocôndrias e 1 HER. Qual é a célula que tem a maior quantidade de mitocôndrias e a maior quantidade de retículo endoplasmático? A4. Resposta, letra D de dado. Beleza?
Então, resposta letra D. A linhagem 4 é a que possui um nucleolo mais desenvolvido e também uma maior região de não importa, mas também possui a maior quantidade de retículo endoplasmático granular e também uma maior quantidade de mitocôndrias, tá? Então, para se sintetizar o hormônio proteico vai precisar de muito retículo rugoso e de muita mitocôndria. Beleza, Creuza? Com isso aqui a gente encerra a nossa aulinha de hoje, tá? Espero que todos tenham entendido aí. Beijos de luz a todos, beijos, beijos e até a nossa próxima aula.